Olá, meus queridos e amados irmãos, quero parabenizar a cada um de vocês por estarem aqui conosco até esta 15ª aula do curso A Igreja Bíblica. Como eu disse, hoje estaremos participando da 15ª aula. E nessa 15ª aula vamos ver a restauração da igreja. O que podemos aprender sobre a restauração da igreja? Toda obra importante se desgasta com o tempo e necessita de uma boa restauração para voltar a ter o seu valor original. Nas lições precedentes, aprendemos que a Bíblia deve ser nossa única autoridade em religião e que a Igreja de Cristo, nos tempos do Novo Testamento, seguia a palavra de Deus como sua única autoridade. E falando ainda em restauração, podemos ver, este carro já bastante feio, ela restaurada, ela voltou à sua forma original. Também este quadro, ela volta à sua forma original, que é muito melhor. E a última lição nos apresentou um quadro da igreja como uma realidade já estabelecida e organizada. As igrejas fiéis seguiam cuidadosamente os ensinamentos de Cristo, mas, infelizmente, não podemos terminar aqui a história. Mesmo antes de encerrar-se o período do Novo Testamento, que foi mais ou menos do ano 33 até o ano 100 depois de Cristo, foi profetizado um afastamento ou desvio da verdade, ou seja, a apostasia. Profetizada a apostasia da igreja. Em seu ministério pessoal, Jesus previu a apostasia, onde ele diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, conforme Mateus 24:11, também 1 João 4, versículo 1, 2 e 3. O Espírito Santo fez Paulo profetizar o desvio, onde ele disse: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos para atrás deles. Atos 20, do versículo 29 ao 30. Paulo também disse: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelada o homem da iniquidade, o filho da perdição, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. E acrescentou: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Outras escrituras contêm afirmações semelhantes sobre o afastamento ou desvio. As poucas passagens citadas acima permitirão ao leitor verificar que a igreja iria entrar em luta aberta contra os falsos profetas. Ao fechar-se a cortina no fim do primeiro século, as forças do mal já se achavam operando para fazer surgir falsos mestres e uma igreja apóstata, conforme 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e anticristo. 2 João capítulo 1, versículo 7. Apostasia ou apostasis, estar longe de, tem um sentido de afastamento definitivo e deliberado de alguma coisa, uma
renúncia de sua anterior fé ou doutrinação, a fim de dar ao leitor uma ideia do que aconteceu quando os homens se desviaram da verdade. Apresentamos a seguir alguns elementos da apostasia. Vamos ver que são cumpridas as profecias sobre a igreja apóstata. Uma das primeiras inovações introduzidas na igreja foi a modificação gradual da sua organização. Lembre-se, as igrejas no livro de Atos tinham cada uma vários presbíteros e todos eles ocupavam posições iguais, segundo relatado no livro de Atos, capítulo 14, versículo 23. Esses presbíteros eram chamados também de bispo, segundo Tito, capítulo 1, do versículo 5 ao 7. E só exerciam autoridade sobre a igreja onde prestavam serviço. Somente naquela congregação eles eram tidos como presbíteros. Cristo era o único bispo-chefe ou supremo pastor sobre todas as igrejas, conforme 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. No segundo e terceiro séculos, foi se desenvolvendo a ideia de um cargo isolado e superior para o presbítero em cada congregação. Foi dado o nome de bispo ao ocupante deste cargo mais elevado, num sentido diferente daquele usado em Tito, capítulo 1, do versículo 5 ao 7, para indicar todos os presbíteros. Enquanto no começo vários bispos dirigiam cada igreja local, agora só havia um bispo em cada congregação. Outra adaptação foi feita mais tarde na organização da igreja e o bispo passou a chefiar diversas igrejas compreendidas numa determinada zona. Enquanto no começo vários bispos dirigiam cada igreja local, agora só havia um bispo em cada congregação. Outra adaptação foi feita mais tarde na organização da igreja e o bispo passou a chefiar diversas igrejas compreendidas numa determinada zona. Por exemplo, o bispo da igreja de Antioquia não representava apenas a autoridade superior dentro daquela igreja, mas também exercia autoridade sobre outras situadas nas vizinhanças da Antioquia. O poder dos bispos, entretanto, ainda continuava equivalente, isto é, o poder do bispo de Roma, por exemplo, não era maior do que o de Antioquia, mas algum tempo depois eles começaram a ter posições que variavam de acordo com a importância das áreas sobre as quais exerciam autoridade. Os bispos da cidade ou metropolitanos prestavam serviços nas capitais de certas províncias. Os bispos das igrejas em Alexandria, Jerusalém, Roma, Antioquia e Constantinopla tornaram-se mais poderosos e se transformaram em patriarcas da mesma categoria. Em uma carta a Eulógio, bispo de Alexandria, Gregório I, bispo de Roma, afirmou que a sé de Pedro em 3 lugares é a sé de um, frisando que estes 3 locais onde existia a sé de Pedro eram Alexandria, Antioquia e Roma, acrescentando ainda: desde então a sé de um, e uma sé sobre o qual 3 bispos atualmente presidem por autoridade divina. Fica evidente que Gregório, mais tarde declarado Papa e Santo pela Igreja Católica, não considerava o patriarca de Roma como sendo mais poderoso que os outros patriarcas. Surgiu, entretanto, uma grande rivalidade
entre os bispos de Roma e Constantinopla. E quando o patriarca de Constantinopla, João o Jejuador, começou a chamar-se de Bispo Universal, Gregório I, o patriarca de Roma, acusou-o de usar um título profano, arrogante e perverso. Bonifácio III, o sucessor de Gregório, não levantou aparentemente as mesmas objeções, e conta-se que assumiu publicamente este título em 606 depois de Cristo. Nos séculos que se seguiram, a autoridade papal foi aumentando até que nos tempos modernos, 1870 depois de Cristo, o Papa veio a ser considerado infalível pelo Concílio Vaticano. A organização da Igreja do primeiro século não incluía este cargo. A hierarquia e o papado do catolicismo romano são, portanto, o resultado de séculos de afastamento gradual do plano de organização da Igreja descrita no Novo Testamento. Vamos agora voltar a nossa atenção para algumas modificações na doutrina da Igreja. Na realidade, a apostasia já se iniciara antes do término da era do Novo Testamento, conforme 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. A grande apostasia, o poder dos bispos, começando com o Papa, arcebispos, bispos e abades territoriais, vigário episcopal, padre vigário e padre, pároco, diácono permanente, ministros de Eucaristia, leigos consagrados, e entre eles estão os monges, frades, religiosos e religiosas de congregações. Depois disso temos leigos, que são os agentes pastoral, coroinhas, sacristão, seminaristas, catequizando, crismados, ou seja, os fiéis da Igreja de Jesus Cristo. O sacerdócio. Segundo o Novo Testamento, todos os cristãos são sacerdotes, conforme 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 e 9, e Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Um estudo cuidadoso do livro de 1 Pedro mostrará que o apóstolo escreveu a todos os cristãos, esposas, servos, bispos, reconhecendo todas essas pessoas como sacerdotes. Eles constituíam um sacerdócio real. Os chefes ou oficiais da igreja passaram mais tarde a fazer-se chamar de sacerdotes especiais. Formaram-se então duas classes: o clero, que são os sacerdotes, e os leigos, os outros membros, acentuando-se progressivamente o afastamento da organização original bíblica. Vamos ver agora Maria, a mãe de Jesus. A posição de Maria é exclusiva porque foi por seu intermédio que o Filho de Deus, Jesus Cristo, entrou no mundo e recebeu sua condição humana. A posição de Maria como mãe de Jesus deu lugar a muitas discussões nos séculos que se seguiram. Existem hoje inúmeras doutrinas que se desenvolveram em torno dela, como por exemplo as da Imaculada Conceição, virgindade perpétua e ascensão corpórea aos céus. Estamos dando abaixo todas as referências a Maria contidas no Novo Testamento. Estes versículos revelam que as doutrinas exaltando Maria não têm base nas Escrituras. Por exemplo, a Bíblia dá o nome dos irmãos de Jesus e também menciona suas irmãs, ficando assim subentendido que Maria não permaneceu virgem perpétua.
E isso de forma nenhuma significava uma ofensa à sua santidade. Antes, Maria foi uma santa mulher de Deus até a sua morte. Pedimos que estudem as seguintes passagens. Todas as citações no Novo Testamento sobre Maria, a bem-aventurada e mãe de Jesus, como podemos ver em Mateus capítulo 1, versículo 16, do versículo 18 ao versículo 25, Mateus capítulo 2, versículo 11, do versículo 13 ao versículo 14, versículo 20 ao 21, capítulo 12, do versículo 46 ao 50, capítulo 13, do versículo 55 ao 56. Vemos também em Marcos, capítulo 3, versículo 31 ao 35, versículo 6, versículo 3. Vemos também nos livros de Lucas, livros de João e Atos, capítulo 1, versículo 14. Essas escrituras que acabamos de citar fazem qualquer referência à Imaculada Conceição de Maria, à sua virgindade perpétua ou à sua ascensão corpórea ao céu? O silêncio da Bíblia no que diz respeito a essas doutrinas mostra que elas não vieram de Deus. De fato, a exaltação de Maria acima dos outros cristãos foi expressamente negada por Jesus, quando certa mulher disse a ele: "Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram." A resposta inspirada de Jesus foi: "Antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam." Lucas 11, versículo 27 ao 28. Pelas declarações de Jesus, aprendemos então, sem qualquer sombra de dúvida, que Maria é tão abençoada e bem-aventurada quanto ao mais humilde dos cristãos obedientes e também profetas da era bíblica. Visto que as doutrinas sobre Maria não vieram de Deus, é evidente que têm origem humana e, portanto, são condenados por Jesus. Mateus capítulo 15, versículo 19. O casamento era opcional no Novo Testamento. Paulo declarou que por causa da perseguição seria melhor que alguns cristãos permanecessem solteiros. 1 Coríntios capítulo 7. Acrescentando, porém, que toda pessoa, inclusive os apóstolos, tinham o direito de casar-se. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2, capítulo 9, versículo 5. Paulo considerava tanto o casamento que o comparou à relação que existe entre Cristo e a Igreja, conforme Efésios capítulo 5, do versículo 22, 25. Em Hebreus capítulo 13, versículo 4, lemos: "Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula." O celibato, ou seja, o estado civil de solteiro, foi recomendado depois do primeiro século, mas continuava ainda opcional. Com o passar do tempo, uma pressão cada vez maior foi exercida para forçar o clero a uma vida celibatária. O casamento dos sacerdotes foi finalmente proibido, afirmando-se ser esta uma ordem revestida de autoridade eclesiástica universal, pelo menos no Ocidente. De fato, enquanto Paulo dissera em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, que o bispo deve ser marido de uma só esposa, a igreja já desviada chegou ao ponto de afirmar que ele não pode ter esposa alguma. Em 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao 3, cumpriu-se. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, proíbem o casamento,
Por volta do ano 606 d.C., a igreja desviada se afastara por completo da doutrina original, deixando de ser a Igreja de Cristo. Vamos ver agora reforços para reformar a igreja desviada. A história mostra que diferentes grupos tentaram reformar a igreja apóstata através dos anos. Em 1500 d.C., aproximadamente, o mundo estava exigindo uma reforma religiosa. Homens como Martinho Lutero, John Knox, Ulrich Zwingli e João Calvino, quase simultaneamente em várias partes da Europa, se projetaram no cenário do pensamento religioso, tentando reformar a igreja desviada. Depois da morte desses grandes reformadores, seus seguidores deixaram de continuar procurando a verdade da palavra de Deus, tendo aceito como definitivas as conclusões de seus mestres. Assim sendo, em lugar de alcançarem a unidade da igreja do Novo Testamento, eles acabaram fundando igrejas diferentes entre si. A lista abaixo tem as datas aproximadas em que tiveram início algumas das igrejas mais conhecidas. Esta lista é apenas um pequeno resumo. No ano 33, iniciou-se a Igreja de Cristo, e entre 110 e 606 d.C., a igreja sofre um afastamento gradual da doutrina. No ano de 606, a Igreja Católica Romana, com a oficialização do Papa, e por volta de 1500, a reforma e o desenvolvimento das denominações. 1530, nasce a Igreja Luterana. 1536, a Igreja Presbiteriana. Também a Igreja Anglicana. 1550, a Igreja Batista. 1738, a Igreja Metodista. 1830, a Igreja Mórmon. 1844, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. 1844, a Igreja Testemunhas de Jeová. 1855, nasce a Igreja Movimento Pentecostal. Os seguidores de Lutero se tornaram luteranos, o de Calvino, presbiteriano. Em 1738, os discípulos de John Wesley se fizeram chamar de metodistas, formando a Igreja Metodista. A Igreja Batista começou cerca do ano 1550, e assim tem sido a história da cristandade a partir do primeiro século. Todos os anos aparecem mais e mais igrejas, provocando ainda maior confusão para os que desejam sinceramente saber qual realmente é a igreja certa. Mas uma boa notícia é que podemos restaurar a igreja do Novo Testamento idealizado por Deus. Seria ótimo se houvesse apenas uma igreja e se esta seguisse a Bíblia como seu único guia religioso. Possuídos desta nobre ideia, homens de todas as partes do mundo estão abandonando as doutrinas humanas e examinando a Bíblia a fim de aprender qual a vontade de Deus. Estes homens abandonaram a ideia de reformar a religião corrupta e dedicam-se agora à restauração da igreja original, exatamente como foi edificada por Jesus. Como podemos ver em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17 e 2 João capítulo 10, versículo 11. E em 2 João, nos versículos 10 e 11. Restaurar. Mas como será possível?
Em Lucas, capítulo 8, do versículo 4 ao 15, Jesus conta a parábola do semeador que semeava sementes em vários tipos de solos. Uns eram produtivos e outros improdutivos. Jesus explicou a parábola dizendo: a semente é a palavra de Deus. Isso mesmo, a palavra de Deus é a semente, conforme 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Quando plantada no coração perverso, o resultado é pouco ou nenhum. Mas quando plantada num coração bom e sincero, a colheita é farta. Observe algumas das características da semente. A semente de maçã sempre produz maçãs. A de melancia dá melancias. Os seres vivos reproduzem-se segundo suas próprias espécies. A semente de um ser humano faz surgir outro ser humano. Não há exceções. Trata-se de uma lei da natureza. Outra qualidade da semente é continuar reproduzindo-se de acordo com sua própria espécie, por mais que o tempo passe. Alguém contou que as sementes de trigo retirados de uma pirâmide egípcia de milhares de anos de idade foram plantadas na terra. Naturalmente, estas sementes produziram, na Idade Moderna, a mesma planta que tinha produzido há muito tempo. No primeiro século, a palavra de Deus produziu cristãos, conforme Atos 11, 26. A palavra de Deus é uma semente viva, conforme 1 Pedro capítulo 1, do versículo 23 ao 26. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Visto que ela produziu cristãos no primeiro século, a mesma semente produzirá o mesmo fruto no século 21. Os cristãos reunidos em congregação eram chamados igrejas de Cristo. Romanos 16, versículo 16. A palavra de Deus produziu então um corpo não sectário, uma igreja sem seitas diferentes. A aceitação de qualquer outra autoridade além da Bíblia, manuais religiosos, credos, concílios, profetas modernos, etc., produz igrejas e nomes sectários. Ao obedecermos a mesma palavra seguida pela igreja do primeiro século, as pessoas religiosas de hoje podem conseguir a mesma unidade que existia naquela igreja, a mesma doutrina, o mesmo amor, o mesmo nome, as mesmas exigências para o ingresso, a mesma organização, o mesmo tipo de culto. E mais, são santificados. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, versículo 17. O que podemos concluir então? Do nosso ponto privilegiado na história, podemos ver de relance todo o passado e também o presente, verificando que as previsões de uma apostasia eram verdadeiras e foram confirmadas. O movimento da reforma, embora tenha contribuído para a volta à Bíblia, não conseguiu restaurar a simplicidade e a unidade da Igreja do Novo Testamento. Na verdade, algumas das igrejas que surgiram no movimento da reforma estão atualmente seguindo um curso que, ao que tudo indica, os levará de volta à igreja apóstata que tentaram reformar. Devemos alegrar-nos porque podemos escolher uma igreja que não é nem a reformada nem a desviada apóstata.
Podemos ser cristãos e cristãos somente, membros da Igreja de Cristo. A igreja pode ser restaurada exatamente como Cristo a edificou, participando de um cristianismo sem seitas ou denominações religiosas. Podemos ser membros de uma igreja que não é nem católica, nem protestante, nem judia. Não é uma denominação, não usando o nome de homem ou credo algum. Seu único livro de princípio e de orientação é a Bíblia. As exigências de ingresso são aquelas que Deus estabeleceu no Novo Testamento. O objetivo de todo seguidor fiel de Jesus Cristo deve ser a restauração da igreja edificada por Jesus. O objetivo de todo seguidor fiel de Jesus Cristo deve ser a restauração da igreja edificada por Jesus. Homens e mulheres estão diariamente abandonando denominações religiosas para se dedicarem à restauração da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Estudiosos da Bíblia em todo o mundo estão restaurando a igreja do Senhor à medida que vão aprendendo e obedecendo a mensagem de Deus revelada no Novo Testamento. Há muitas pessoas em várias partes do mundo que, sem a ajuda de um pregador, já começaram um movimento de restauração nas cidades em que moram. Você também pode participar do movimento de volta à Bíblia, se aceitar a partir de hoje a mesma como seu único guia em assuntos religiosos. Nas questões em que os ensinamentos de sua igreja forem diferentes da Bíblia, deixe de lado as doutrinas humanas e se apegue à palavra de Deus. Lembre-se que Pedro e João disseram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, versículo 29. Esse tipo de obediência é extremamente importante, porque Jesus voltará de novo para recompensar os bons e os justos e castigar os perversos. Amados irmãos, foi muito bom tê-los aqui conosco, estudando a Igreja Bíblica. Espero que vocês façam um bom proveito de todo este material que nós nos esforçamos muito para levar até vocês. Porque por mais que a gente faça, nunca vamos nos comparar ao sacrifício de Jesus. E o que ele quer, segundo Mateus, capítulo 28, do versículo 19 ao 20, ele diz: vão e façam discípulos. Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16 também diz assim: ide por todo o mundo e pregue o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Espero que vocês também sejam propagadores do evangelho de Jesus, como ele nos deixou, sem acrescentar nem tirar nada. Até o próximo culto. Fiquem com Deus e Deus os continue a prosperar na palavra dele e os capacitar a ensinar também. Deus abençoe grandemente. Amém.